privilégio de sermos cooperadores numa obra tão maravilhosa. Eu quero te louvar pela vida de cada um, Senhor, que tem sido cooperador na tua obra, e, Senhor, declarar as tuas promessas de bênçãos sem medidas sobre os teus filhos que com amor, com alegria, com bom entendimento trazem os seus dízimos, apresentam, Senhor, diante de ti também as suas ofertas, e nós consagramos nesta noite, apresentando ao Senhor todo dízimo, toda oferta como expressão de gratidão, de fé, de fidelidade a ti, de honra ao teu nome, Senhor. Que todos sejam assim abençoados por ti, Senhor. Aquelas pessoas que hoje não têm para ofertar, o Senhor bem conhece, sabe cada um, Senhor, e sabe também onde há uma necessidade, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, manifestar o teu poder mediante a fé de cada um dos teus filhos, Senhor, de cada um que te busca, em nome de Jesus e para a tua glória, amém, e graças a Deus. Nós vamos partilhar a palavra do Senhor, e eu quero convidá-los, você que tem aí a sua Bíblia, a abrir no Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 14. Marcos 9, versículo 14 em diante. Glória a Jesus. Amém? Se você não tem com você, a Bíblia, você pode ouvir, a leitura, meditar, prestar atenção naquilo que será lido. Toda reverência agora à palavra de Deus que é lida neste lugar. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Pai, aqui está a tua palavra. Ela é viva, poderosa, eficaz. Ela é pura, ela é verdadeira, ela é atual, ela é atuante. Ela, Senhor, é apta, Senhor. Ela é maravilhosa, e nós recebemos de bom grado a tua palavra para as nossas vidas, Senhor.
Conduze agora na unção do Teu Espírito Santo, este mesmo Espírito que inspirou a palavra e que nos traz luz ao entendimento, à compreensão. Que agora o Teu Espírito Santo esteja trazendo, Senhor, a iluminação, Senhor, necessária à vida de cada um dos Teus filhos. Eu me coloco em Tuas mãos como instrumento, Senhor, como um canal para ser bênção à vida do meu irmão, à vida da minha irmã, à vida desta pessoa, deste amigo, desta amiga, Senhor, que aqui está, ou mesmo lá na sua casa, recebendo agora a Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, encontre guarida, que a Tua palavra encontre um lugar de repouso em cada coração, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. E graças a Deus. Amados, nós vamos meditar um pouco nesta palavra, na direção do Espírito Santo, e nós vamos aqui falar sobre o tema assumindo a posição de crer. Vou repetir, o tema é assumindo a posição de crer. Quantos de vocês já participaram de uma brincadeira chamada batata quente? Quem aqui? Só os que participaram, vem aqui por favor. Quero pedir para o Tiago, o Jean, o Rogério, mais alguém que queira vir aqui, por favor. Por que eu estou fazendo isso? Porque talvez alguém não conheça essa brincadeira. Sobe, por favor, todos vocês. Tá? Se tiver mais alguém que queira vir aí, glória a Deus. Tem um fundo musical aí, David? Tem um fundo? Coloca mais alto, por favor. Deixa ele de frente agora, mas não de fundo, agora fica de frente. Fica mais alto, mais alto. Isso. Vai passar aqui a batata, e a hora que o David parar a música, com quem tiver, permanece. Pode começar. Tá bom, era só para ilustrar, tá bom? Deus abençoe, obrigado. Isso é só para ilustrar, porque nós vamos falar sobre a responsabilidade do crer. Nós estaremos falando sobre assumir a posição do crer, portanto, uma responsabilidade. E eu queria, depois mais para frente, você vai entender melhor o porquê desta dinâmica. Mas dizer que batata quente não tem só a ver com a brincadeira. Aquelas pessoas que fazem, né, lá no sítio uma fogueira e coloca a batata doce para assar ali. E quando está já, pronta, alguém pega e começa a descascar, mas a batata ela guarda a temperatura, né? A batata ela guarda a temperatura, e às vezes quando começa a descascar, está muito quente, ela passa para outra, né? Passa para outra, dá continuidade ao serviço. Então, por isso surgiu essa brincadeira também da batata quente. E quando a gente vê alguém passando a responsabilidade para outra pessoa, geralmente a gente costuma dizer, passou a batata quente para outra pessoa, né? Tem a ver com isso. Então nós vamos ver dentro desse texto que isso aconteceu aqui, que isso aconteceu, e Jesus nos traz uma lição maravilhosa aqui, trouxe, aqui nesse texto, e traz para as nossas vidas também uma lição poderosa, uma lição maravilhosa a respeito da fé, a respeito da responsabilidade do crer. Bom, para começar a falar do contexto, Jesus havia subido ao monte, a Bíblia não especifica qual era o monte, mas Jesus havia subido com os seus discípulos, 3 deles, os principais que sempre estavam mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João. A gente até canta as crianças cantam, Pedro, Tiago e João no barquinho, porque os 3 eram os mais lembrados, não porque eram melhores, mas porque estavam sempre mais próximos de Jesus. Percebia-se eles sempre, Jesus subindo ao monte, levando Pedro, Tiago e João, Em outros lugares também, outros textos mostram que Pedro, Tiago e João estavam mais próximos de Jesus. E Jesus sobe ao monte com esses 3 discípulos, e lá no monte acontece algo sobrenatural, como sempre, na vida de Jesus aconteceu, porque sempre foi sobrenatural, os seus milagres, suas maravilhas, seus prodígios. Mas o que vai acontecer ali no monte é que Jesus o semblante de Jesus vai se transfigurar, as vestes vão resplandecer, vai haver aqui uma visão, os discípulos vão ter ali uma visão,
né, de dois varões ali, junto com Jesus, que eles consideram ser Moisés e Elias, né, diante certo dos seus aspectos, e eles estão maravilhados com aquela visão, e um deles até sugere a Jesus: vamos fazer aqui 3 tendas, uma será sua, outra de Moisés, a outra de Elias, vamos acampar aqui, vamos ficar aqui. Fato é que depois dessa experiência gloriosa, Jesus desce do monte com esses 2 discípulos e contempla uma multidão ao redor dos seus demais discípulos. Quando eu olho para esse texto, e eu estava pensando sobre isso, depois eu vi um outro pregador falar a mesma coisa, isso reflete lá quando Moisés estava no monte, lembra? Que ele ficou lá com Deus, o seu rosto resplandecia, e quando ele desce lá com as tábuas do testemunho, as tábuas do mandamento, né? E dos mandamentos, e quando ele desce, ele também vê uma multidão lá, né, num propósito totalmente diferente daquilo que era lá, fazendo um bezerro e adorando um bezerro de ouro, né, se prostrando ali. Mas eu quero voltar aqui o texto. Jesus desce, né, do monte com Pedro, Tiago e João, e encontra aquela multidão, e a Bíblia diz que eles estavam discutindo, eles estavam ali, né, debatendo a respeito de algo. Havia ali uma espécie de uma discussão entre eles e os discípulos de Jesus e os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram aquelas pessoas versadas nas Escrituras, que conheciam as Escrituras e a conheciam para ensinar o povo. Quando eu falo das Escrituras, estou falando do Antigo Testamento, né? Os judeus que tinham, né, esse propósito de ensinar outros, os mestres, e eles tinham esse propósito de ensinar outros, eram os escribas, e eles estavam agora discutindo com os discípulos de Jesus. E é interessante aqui que Jesus vai tomar frente e vai perguntar àqueles escribas: o que vocês estão discutindo com eles? E aí um homem, a Bíblia não descreve o nome deste homem, mas um pai vai dizer para Jesus o motivo daquela discussão. Porque Jesus vai perguntar, a pergunta de Jesus é: o que vocês estão discutindo? E aquele homem então vai trazer o motivo daquele debate, daquela situação. Há uma problemática aqui, há uma situação difícil, há um agravante nessa situação, porque há decepção, e esses estão ali agora, né, movidos dessa discussão, e aquele homem vai dizer: olha, então, eu vou ler aqui, versículo 17, diz assim: e um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça-o e espuma, e range os dentes, e vai se secando. Deixa eu só parar aqui, o versículo continua, mas eu quero parar aqui. Eu não sei se vocês já presenciaram alguma possessão demoníaca, mas o mundo espiritual é mais real do que muita gente imagina. Aquilo que não é visto, né, com os olhos físicos, a realidade espiritual, ela é mais real do que muita gente pensa. E muitas vezes ele vem realmente, né, se materializar, ele vem se manifestar, né, de forma física. E o que acontecia aqui era que esse menino, ele passava por momentos de possessões, onde um espírito maligno, a Bíblia diz, um espírito mudo, o tomava. E a situação desse menino ficava terrível. Vamos ver aqui o que o pai disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. Eu queria que você entrasse na história e imaginasse um pai, vendo esta cena. O seu filho, de quando em quando, de tempo em tempo, é acometido por um espírito que o domina, que o faz ficar mudo, que o faz, né, ficar violento, e com ações violentas, e chega a espumar a sua boca. Deixa eu dizer, irmãos, que no retiro Encontro com Deus, eu conto sobre uma experiência que eu tive, mais ou menos aos 12 anos de idade, a respeito desse mesmo espírito maligno que atingiu esse jovem. Eu digo mesmo, irmãos, por causa dos sintomas, amém? Por causa das mesmas coisas,
né? E eu não vou contar essa experiência hoje, porque aqueles que não foram no encontro com Deus ainda vão ter essa experiência lá, eu vou contar, amém? Mas eu quero dizer que eu passei por essa experiência e fui liberto para a glória do Senhor Jesus, amém? Mas eu posso dizer isso, e eu digo sempre no meu testemunho a respeito dessa experiência, que por muito tempo eu não entendi porque isso aconteceu comigo, mas depois o Espírito Santo me fez ver que é para que eu pudesse entender pessoas que passam por essa situação, e eu mesmo fui capacitado pelo Senhor para, diante de situações como essa, né, pela unção do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus, expulsar espíritos malignos que dominam as pessoas, que realmente, né, se apossam e causam estragos. Em uma das nossas reuniões, e eu não quero ficar aqui contando experiência a respeito disso, mas só para lembrar, eu estava aqui, né, durante o louvor e me lembrei disso, em uma das nossas reuniões de culto ao Senhor, ainda na outra sede, no Jardim Paraíso, quando estávamos no Jardim Paraíso, em uma das nossas reuniões entrou uma jovem, e durante o período do culto, o espírito maligno começou a se manifestar na vida daquela menina, adolescente ainda. E nós aprendemos uma coisa que depois, mais para frente, eu vou mostrar aqui. Mas só para dizer, era um espírito violento como este aqui. E começou a dominar e querer, né, causar problema no local. Mas aquele espírito maligno foi expulso no poderoso nome de Jesus. Porque Jesus disse: eis vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno. Jesus também disse: em meu nome expulsareis demônios, e no nome de Jesus não há demônios que resistam, não há inferno que resista. Enquanto eu estou pregando esta mensagem a você, agora mesmo eles estão irados, agora mesmo estão terrivelmente irados, porque nós estamos pregando o poder que há no nome de Jesus, porque nós estamos engrandecendo ao Senhor Jesus. Mas eu quero dizer isso, amados, que este homem certamente passou por muitos momentos dolorosos em ver o filho naquela situação. Como eu falei, eu passei por essa experiência. Foi um único dia, irmãos, uma tarde, né? E graças a Deus eu fui liberto. Mas eu imagino este pai, que de quando em quando ele está tendo que lidar com essa situação. O filho, né, começa a se revolver, começa, né, a se agitar. Não era ele, né, mas a força, o espírito maligno está agindo na sua vida, e agora começa a espumar e começa a causar dano. Aqui o pai diz assim, ele o despedaça, porque a situação de uma pessoa que passa, né, por uma possessão, ela realmente acaba sofrendo muito. Quem mais sofre não é nem os demais de fora, porque aquela própria pessoa, ela causa dano a si mesmo. Na verdade, o espírito, né, maligno que está ali acaba causando dano à vida dessa pessoa. Então, o pai aqui estava sofrendo. Há uma problemática aqui, e diante desta problemática que há aqui, né, houve essa discussão, uma disputa entre eles. Eu imagino por que havia essa disputa aqui, essa discussão. O texto continua dizendo então: e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Irmãos, que cena terrível. Imagine um demônio, né, um espírito maligno agindo na vida de uma pessoa, e a igreja ali fazendo, né, o que tem que fazer, repreendendo, mandando embora no nome de Jesus, e o espírito maligno ficar ali, não sair, né, não deixar. Então é uma cena terrível. E os discípulos estavam decepcionados, eles estavam se sentindo impotentes. Imaginem vocês, que situação. Mas eu queria me ater aqui a algo. Primeiro, nos colocamos no lugar desse pai. Já falamos, nos colocamos aqui no lugar desse pai. Que sofrimento, quantos dias ele passou assim, quantos momentos terríveis assim. Nos colocamos aqui no lugar também dos discípulos agora, que receberam a batata quente. E agora estavam com um problema para eles resolver. É claro que não fariam isso por si só, mas no nome de Jesus, da autoridade que Jesus já havia confiado a eles,
No entanto, agora está com eles a situação. O pai diz: eu entreguei a situação para os discípulos, mas eles não puderam fazer nada. E agora eles me devolveram a situação, porque não puderam fazer nada. Então, por isso que eu falei aqui, fiz uma dinâmica da batata quente, porque o pai jogou a responsabilidade lá, porque ele não tinha possibilidade, ele não via a possibilidade de uma solução, mas agora ele passa para alguém que acha que pode resolver, e agora eles também não conseguem dar uma solução para essa problemática, e eles devolvem ao pai. E agora isso gera uma discussão com os escribas, porque os escribas, muitos deles, né, os fariseus, aqueles que já eram perseguidores de Jesus, começam a falar, por isso que eu digo, imagine alguém dizendo, isso aí, viu, essas coisas que acontecem aí no ministério de vocês, não é nada verdadeiro, porque como é que agora não conseguiram? É coisa de emoção, é coisa, né? E começaram a criticar, e certamente os discípulos quiseram fazer uma defesa. Irmãos, nessas horas não adianta ficar tentando, né, achar uma defesa, explicações não vão resolver nestes momentos de crise, né, a não ser ir para a presença do Senhor, buscar entender o que está acontecendo, buscar o discernimento espiritual, né, e eles estão nessa situação. Eu imagino a frustração, o sentimento de impotência deles, né, a vergonha que eles estavam sentindo naquela exposição, a multidão toda cercando eles, né? Os fariseus, os escribas discutindo com eles, e eles tentando dar uma resposta, e não achando, e de repente chega o mestre. A Bíblia diz que quando Jesus vai se aproximando, eles ficam maravilhados com Jesus, a multidão, né? E se volta para Jesus, e aí Jesus vai, né, em defesa, eu imagino que em defesa dos seus discípulos, porque a Bíblia diz que ele se dirige àqueles escribas e pergunta, o que vocês estão discutindo com eles, com os meus discípulos? E aí o pai entra em cena, para dizer, olha, tem essa situação, e eu disse aos seus discípulos que expulsassem, e não puderam expulsar. Irmãos, desde o Éden, o homem tenta sempre passar as responsabilidades para o outro. Quando o homem pecou, o homem e a mulher, Deus chega e cobra do homem, o cabeça, primeiro, né? Que foi feito primeiro, que deveria ser o líder primário. O que fizeste? Aí o homem vai apontar para a mulher, vai passar a responsabilidade para outra, né? Para outra pessoa. A mulher vai apontar a responsabilidade para a serpente. Então, infelizmente, também em relação ao crer, muitas vezes as pessoas, e não apenas em relação ao pecado, mas até mesmo em relação ao crer, a tomar posse daquilo que o Senhor tem, muitas vezes as pessoas passam a responsabilidade para outro. E o que Jesus vai mostrar nesse texto é que há uma responsabilidade pessoal do crer. Amém? Não estou aqui para advogar os discípulos de Jesus, porque o próprio Jesus depois os instruiu também. Não estou aqui para, né, ser o advogado deles, mas para mostrar, segundo o texto, que Jesus vai trabalhar agora em relação a este homem. E Jesus vai responder assim, veja, no versículo 19, e ele respondendo disse-lhes, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. Primeiro, Jesus não está direcionando esta palavra simplesmente aos seus discípulos. Jesus também não está direcionando esta palavra simplesmente aos escribas. Jesus não está simplesmente dirigindo esta palavra simplesmente ao Pai, mas Jesus está falando de uma geração. Jesus está aqui generalizando, dizendo, geração incrédula, eu estou vivendo em meio a uma geração que não tem manifestação de fé. Eu estou sofrendo com isso. Quem sabe o que diz em Hebreus 11, 6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, se sem fé é impossível agradar a Deus, com fé, uma fé viva, uma fé que se expressa, agrada a Deus, alegra a Deus. Agora, imagina que Jesus não está vendo fé. Aliás, Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, né? E com certeza ele vai achar em nome de Jesus, né? Ele, em seu nome, ele vai encontrar em nós, amém, queridos? Mas o que eu estou dizendo para você é que essa fé precisa ser uma fé que se manifeste, uma fé autêntica, amém? Olha o que acontece aqui,
ele passa, né, essa responsabilidade, né, e Jesus agora vai fazer aqui, né, uma demonstração, né, uma correção nessa geração. Ele vai dizer: até quando estarei convosco, até quando sofrerei ainda? Porque, imagine, irmãos, a confiança que não é manifesta faz com que o coração do Senhor sofra, amém? Faz com que ele sofra, porque, né, espera de nós que nós possamos confiar naquilo que ele é e tem feito nas nossas vidas. Então, Jesus assume a responsabilidade. Trazei-mo. Agora a responsabilidade está nas mãos do Senhor. Trazei-mo. E o texto continua dizendo então: e trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Imagina a cena: Jesus traz lá o menino. O menino chega diante do Senhor, o espírito maligno o toma, o joga no chão, aquela cena terrível. E agora Jesus está com a responsabilidade. Ele pediu para trazer, só que ele vai dar uma atenção para uma causa interna antes de resolver o problema externo. Porque Jesus agora ele vai se voltar para o Pai, e ele vai perguntar ao Pai, enquanto está lá, irmãos, isso que eu queria explicar. Muitas vezes o inimigo, os demônios, os espíritos malignos, ele tenta nos distrair. O inimigo começou a dar um showzinho lá. Jesus, deixa aqui, essa situação vai ser resolvida, mas primeiro eu vou tratar outra aqui. E Jesus se dirige para o Pai e pergunta: há quanto tempo isso sucede? Há quanto tempo você está vivenciando isso? Jesus estava precisando mexer com a estrutura interna daquele homem, para ver o quanto tempo ele passou sem uma solução. E Jesus vai agora trabalhar isso, porque Jesus pergunta: há quanto tempo isso sucede? E o homem vai dizer: olha só o que o homem diz. Ele disse: desde a infância. Veja que já está um rapazinho aqui, porque ele fala desde a infância. E muitas vezes, e aí ele agora vai falar da problemática, vai contar um pouco mais. E muitas vezes o tem lançados no fogo e na água para o destruir. Então ele diz assim: ó, esse espírito maligno já acompanha na minha casa, na minha família há muito tempo. Desde a infância eu presencio isso. E a situação é que é um espírito mudo, surdo, tudo mais, e é um espírito que realmente veio para destruir, para causar a morte. A Bíblia diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Amém? Então é a vida que Jesus tem para nós, né, que precisa ser recebida. Eu não quero aqui, irmãos, ficar lançando palavras de acusação contra este pai, mas refletindo aqui por que Jesus deixa primeiro aquela situação. Ele não está ali envolvido com aquilo, ele não está ali, né, concentrado naquilo. Ele volta-se para o pai, para perguntar para o pai quanto tempo isso acontece. O pai fala: desde a infância. E acontece assim, que esse espírito lança ele no fogo, na água, tenta matar o menino. E aí Jesus já tinha pedido para que trouxesse, mas agora o pai novamente vai dar uma resposta a Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, está nas suas mãos. Passou, né? Mostrou, disse para Jesus a responsabilidade, agora está em tuas mãos. Se tu podes. Mas é interessante que esse se manifesta dúvida. Esse se manifesta dúvida. Eu imagino que era uma pessoa que realmente já estava, irmãos, né, desacreditada. Eu não quero aqui, como eu falei, ficar lançando nenhuma palavra de acusação contra este homem, porque eu não sei o que ele viveu, que muitas pessoas vivem hoje, né? E que às vezes não sabem como agir diante de situações. Mas uma coisa é certa: este homem está desiludido, este homem está agora decepcionado, este homem está agora vivendo uma frustração, e ele não pode crer nem mesmo em Jesus, que está ali na sua frente e que já assumiu o controle, dizendo: traga-me. Ele diz: se tu podes fazer alguma coisa, faça. E aqui, irmãos, que entra a parte principal dessa mensagem.
Porque todos nós sabemos que não há nada impossível para Deus, amém? Cantamos hoje aqui, amém? Que não há nada impossível para Deus, cantamos nessa noite, sim ou não? Não há nada impossível, tudo é possível, para Deus tudo é possível. A Bíblia diz, né? Existe alguma coisa impossível para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então nós temos a certeza que para Ele nada é impossível. Só que este homem vai para Jesus e diz: se tu podes fazer. E aí o que vai acontecer, queridos, é que Jesus vai devolver para ele. Aqui é a parte principal dessa mensagem. Não porque Jesus não pudesse fazer, porque Jesus pode fazer, amém? Quantas coisas já fez nas nossas vidas, Jesus pode fazer. Jesus pode fazer milagres, maravilhas. Jesus pode fazer milagres de cura, milagres de libertação, milagres de transformação, milagres de restauração, milagres de restituição, milagres de ressuscitação, de ressuscitar, amém? Jesus pode fazer, claro que Ele pode, mas há uma responsabilidade pessoal, e agora Jesus vai devolver essa responsabilidade para quem deve. Jesus vai dizer: se tu pode crer. Tudo é possível ao que crê. Amém? Porque o que está em jogo aqui não é o poder de Deus. O poder de Deus é eficaz. Amém? Poder que há no nome de Jesus é eficaz, mas o que está aqui é uma atitude de fé. É uma atitude de alguém que realmente precisa posicionar-se no crer. Esse homem já tinha fé. Irmãos, você está aqui nesta noite, você que está recebendo esta palavra lá em casa, tem fé, porque senão você nem estaria recebendo esta palavra, nem estaria atento a esta palavra. Há uma fé, e a fé é dom de Deus, Deus plantou fé em você, mas essa fé precisa ser desenvolvida, essa fé precisa ser manifesta. A Bíblia diz, e Tiago diz isso, capítulo 2, né? No versículo 26, se eu não me falha a memória, isso mesmo. Tiago diz assim, a palavra de Deus em Tiago diz assim, que assim como o espírito, assim como o corpo, aliás, sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. Uma fé que não manifesta realmente, né, o crer, ela está morta. E este homem vem com uma dúvida, ele diz: se tu podes crer. Então Jesus viu que ali havia um vacilo, e ele precisava corrigir isso, antes de tratar com aquela situação. Amém, queridos? Até porque esse homem precisava caminhar em fé. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Lembra que a fé agrada a Deus? A fé agrada o coração de Deus. Então Jesus vai dar uma lição aqui, Jesus vai trazer uma lição a este homem, e vai reposicionar este homem, vai dizer: se tu podes crer, a responsabilidade do crer é sua, do se posicionar. Mas este homem agora sim, ele estava passando a responsabilidade para os discípulos, acusando eles: não conseguiram, viu? Eu vou passar então para o Senhor. Se o Senhor pode fazer, e Jesus disse: se tu pode fazer, se tu podes crer, então vai acontecer. Agora a responsabilidade esse homem assume. Diga comigo assim: eu preciso assumir a minha fé. Você precisa assumir a sua fé. E este homem aqui, nós precisamos, né, assumir a nossa fé. E este homem aqui, humildemente, vai mostrar que ele estava assumindo a sua fé. Então ele responde, versículo 24: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Confessar de coração. Amém? Irmãos, há algo que a gente precisa entender. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Guarda isso. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Quer ver o exemplo mais claro da Bíblia? A Bíblia diz que todos pecaram. Quem pecou? E necessitam de Deus, necessitam da salvação, amém? Todos necessitam. Há uma necessidade que todo ser humano tem, amém? De reconciliação com Deus, de salvação.
para receber a vida eterna em Jesus, para ter, né, essa reconciliação. Todos têm essa necessidade. Só que a Bíblia diz que aquele que crer será salvo. Amém? A Bíblia diz que é necessário crer. Então, há uma responsabilidade de crer. E Deus responde a fé. Deus responde o crer. Não exatamente a necessidade, senão todos estariam salvos. Se Deus respondesse a necessidade, todos estariam salvos. Ou seja, Deus sim enviou Jesus. Mas há uma resposta que precisa ser dada diante daquilo que Ele apresentou. Amém? Então nós vemos aqui agora, amados, né? Esse homem agora, ele vai tomar uma postura. Essa parte é uma parte que me alegra em ver a posição que esse homem toma. Ele confessa que ele crê. Ele confessa, Senhor, eu creio. Mas ele admite. Diga comigo assim, é preciso admitir. É preciso admitir, irmãos, que nós somos dependentes da graça de Deus, somos dependentes do Senhor para nos estarmos de pé, somos dependentes do Senhor para nos ajudar nos momentos que nós vacilamos. Lembra de Pedro? Pedro manifestou fé quando todos os discípulos estavam assustados, inclusive Pedro, né? Com aquele temporal que houve, com aquele vendaval, com aquela situação. E lá vem Jesus sobre as águas e eles ficam com medo, imaginem toda uma situação e eles acham agora que é um fantasma que está vindo, mas Pedro manifesta fé quando ele diz assim, mestre, e Jesus diz, né, não temas, e aí Pedro responde, mestre, se és tu, manda que eu vá contigo sobre as águas. Ele ainda tinha uma fé vacilante, porque ele fala, se és tu, mas ele manifestou, se o Senhor disser, eu vou sobre as águas. Agora imagine, irmãos, na escuridão da noite, naquele mar, daquela situação, porque o mar não tinha acalmado, Jesus diz, vem, e Pedro começa a dar os primeiros passos de fé, e ele anda sobre as águas, mas vai ter um momento que ele vai vacilar, ao ver as ondas, ao ouvir o vento, né? E ele vai começar a vacilar, mas neste momento o que ele faz? Socorre-me, Senhor. Algo interessante aqui, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor estendeu a mão para ele, mas eles voltaram para o barco, eles foram para o barco, Jesus foi com Pedro o barco, certamente que não foi andando, certamente que não foi nadando, certamente que ele foi, Jesus tomou pela mão e o conduziu, quer dizer que ele deu continuidade na sua fé, ainda que foi vacilante. Este homem manifesta, ele diz assim, Senhor, eu creio, Senhor, ajuda-me minha incredulidade. Lembra que Jesus tinha dado uma palavra lá atrás? Ó geração incrédula, este homem assumiu, eu faço parte dessa geração, eu ainda não estou manifestando fé. Quando Jesus interroga aquele homem, quanto tempo isso acontece? Certamente este homem refletiu, puxa, eu estou convivendo com essa situação há tanto tempo, e agora Jesus vai dar a ele o desafio de crer de fato e manifestar a sua fé, e este homem vai admitir, primeiro, ele vai confessar, eu creio, Senhor, sim, eu posso crer, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer, eu creio que há possibilidade, mas eu reconheço que ainda tenho incredulidade, ajuda-me. Ou seja, ele diz, Senhor, eu tenho uma fé, eu quero manifestar, eu me posiciono agora nessa fé, mas eu dependo do favor do Senhor, para que o milagre aconteça. Eu dependo que o Senhor faça algo, porque eu me posiciono, eu creio. Antes ele dizia, se tu podes fazer, agora diz, eu creio. Mudou a frase, mudou a palavra, mudou o posicionamento. Ele fala isso com lágrimas. A Bíblia diz aqui que ele, né, aquele pai, ele clamou naquela situação, né, em lágrimas, dizendo, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. E o texto vai continuar dizendo assim, e Jesus vendo que a multidão concorria, ainda a multidão ainda estava naquela, será que vai dar certo? Será que não vai? Não, eu aposto que vai, o outro não vai, né, estavam concorrendo com aquela situação. Imagine, irmãos, no meio de um caos como esse, uma pessoa ali, né, sofrendo, e as pessoas mais interessadas em saber quem vai ganhar a disputa. Mas Jesus sempre ganha, amém? Jesus tem poder para curar, para libertar, para salvar, amém? Ele sempre vence.
E eles estão disputando, e Jesus, a Bíblia diz que Jesus, vendo isso, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele. E essa frase principal, irmãos, e não entres mais nele. Porque o que acontecia na vida desse jovem é que o espírito maligno o tomava, saía e retomava, né? Fazia com que ele ficasse possesso, né? Ou possuía de tempo em tempo. E Jesus disse: agora você vai sair para não mais voltar. E o demônio, o espírito maligno, né? O espírito estava dominando, o deixou, e aquele jovem ficou como que morto. E aí os críticos certamente já entraram em ação, né? Tá vendo? Matou o menino ali. Porque sempre é assim, né? Sempre vai ter os críticos, vai estar aqueles que vão, né, estar achando alguma coisa. A Bíblia diz aqui, ele clamando, né? O espírito maligno clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aqui é maravilhoso, irmãos. Às vezes, quando existe um encontro, né, de poder, que é quando o espírito maligno, né, ele tem esse encontro com a palavra, né, com a ordem do Senhor, com a autoridade do Senhor Jesus, ele realmente agita, ele realmente quer manifestar, né, que tem algum poder, mas ele tem que sair no nome de Jesus, amém? E Jesus aqui ordena, né, no poder de Jesus, né, e no nome de Jesus, e Jesus ordena que ele saia, e esse jovem agora é liberto. Então, irmãos, aqui mostra mais uma vez que é preciso um posicionamento. O pai agora posicionou-se, dizendo: Senhor, eu creio. E ele admitiu: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, porque isso que o Senhor falou, geração, eu assumo que eu sou incrédulo, ainda não creio como deveria crer, ainda não estou realmente vivendo como deveria viver. E uma coisa bem interessante aqui, irmãos, é que a humildade sempre vai gerar milagres quando existe fé. Quando nós olhamos para Naamã, nós vemos um homem que, né, havia sido acometido de lepra, e ele é enviado ao homem de Deus, e diante da palavra que o homem de Deus ordenou que ele, né, fizesse, ele não quis obedecer, e ele ia ficar naquela situação, até que alguém falou: olha, não é tão fácil você ir lá e mergulhar sete vezes como o homem de Deus falou. Para que voltar para a sua terra dessa forma? E aí então ele vai tomar uma atitude de humildade, vai se humilhar, né? Vai descer lá ao Rio Jordão, vai submeter a palavra e vai sair curado, evidenciando então fé. Sabe, irmãos, às vezes o que falta não é fé. Às vezes a fé, né, ela está ali, mas ela precisa se manifestar em atitudes, né, de obediência, em atitudes de submissão, como este homem aqui, ele se submete agora, né, ele declara que ele crê e ele se submete ao senhorio de Jesus, né, e ainda pede para o Senhor ajudá-lo naquilo. Então aquele jovem foi curado. Mas uma coisa que me chama a atenção, e pode chamar a atenção de qualquer um de vocês, é que no secreto, quando Jesus está com os seus discípulos, eles querem saber qual foi, né, qual é aqui, Senhor, qual que é a forma, porque nós não conseguimos, ou a fórmula para expulsar esse demônio, porque nós não conseguimos. E o Senhor chegou lá e nós não conseguimos. Eles queriam saber. Jesus disse para eles o quê? Né? Essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum, com oração e jejum. No outro texto, Jesus disse para os discípulos, né, na outra versão, acho que em Lucas, Jesus fala: por causa da vossa pequena fé. Os discípulos tinham a fé, mas não estavam operante. E vamos entender, irmãos, que fé não é só uma ferramenta para ter bênçãos. Fé é um estilo de vida, um relacionamento com Deus. Por isso que Jesus está falando: não sai se não for com jejum e oração. Quem é que precisava jejuar? Os discípulos de Jesus. Orar e jejuar mais.
Ou seja, manifestar que eles estavam em intimidade com o Senhor. Oração, jejum, meditação na palavra, né, cânticos, louvor, são práticas espirituais. Amém, queridos? Amém? O jejum ele não tem o poder de expulsar o demônio, mas o jejum mortifica a nossa carne. Amém? E faz com que nós venhamos estar fortalecidos no Espírito, quando nós lemos a palavra de Deus. Amém? Quando nós cantamos canções, né? Quando nós nos enchemos com a palavra de Deus, com cânticos espirituais, nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. É relacionamento com Deus. Essa é a fé viva que Jesus queria ver aqui na vida dos seus discípulos. É isso, mas não apenas na vida dos seus discípulos. Esse pai precisava também. Aquela geração precisava, estava muito distante dessas práticas. E o Senhor agora vai trazer essa correção. Sabe, eu queria falar algumas coisas aqui diante disso, irmãos. Sabe, há pessoas que elas vão sempre transferir a responsabilidade para alguém. Como este homem transferiu aqui e disse: olha, eu falei para os seus discípulos, mas eles não conseguiram. Alguém pode dizer: eu já fui lá naquela igreja, eu estou com esse problema, mas não resolveram. Eu já pedi para o pastor orar, ele até colocou a mão na minha cabeça, orou, mas eu continuo tendo problema. Irmãos, o poder de Deus não está em mim, o poder é do Senhor, amém? Há uma virtude, há uma unção, mas o poder é dele, há uma autoridade confiada, mas emana dele. Agora, há uma coisa para entender aqui, irmãos. Tem situações que não é uma oração que vai resolver. Nós oramos, Deus atende, Deus responde. Mas tem práticas que precisam ser colocadas em ordem. Por exemplo, o casamento. Estou só dando um exemplo, irmãos, entre tantos. O casamento, Deus está aí operando. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer. É Deus que quebranta os corações. Amém? É Deus que faz aquilo que você não pode fazer no interior. Amém? O Espírito Santo convence. Mas há coisas que é a prática do casal. Num casamento onde há um problema conjugal, irmãos, de desentendimento, de desacordo, nós vamos orar. Mas você tem que confiar que Deus vai trazer restauração, sim ou não? Sim ou não? Amém? Se você vai diante do pastor, ou se você vai à igreja, você pede: orem por mim, eu estou passando por uma situação no meu relacionamento conjugal, a gente não consegue se entender lá em casa, parece que tem um espírito maligno ali, jogando um contra o outro, e tem mesmo, muitas vezes tem mesmo, e nós oramos, só que há uma responsabilidade pessoal. Eu creio, então eu vou me entregar para que essa restauração aconteça. Eu vou fazer a minha parte. Senhor, eu vou buscar mais a Ti. Eu vou jejuar. Eu vou orar. Eu vou procurar fazer o meu papel como marido, ou no caso da mulher, o meu papel como mulher, para que a gente possa vencer isso em nome de Jesus. Alinhar, organizar a nossa vida. Deus tem o maior prazer de fazer. Quantas pessoas já foram tocadas pelo Senhor, irmãos? Mas há uma responsabilidade pessoal. Se eu creio, então eu vou colocar em prática a palavra de Deus na minha vida. Amém, queridos? Quantos creem que Deus restaura casamentos que estão abalados, que estão destruídos? Quantos creem? Deus restaura. Mas há uma responsabilidade pessoal. Se eu creio, então eu ajo a palavra. Se eu creio, eu realmente vou me manifestar em fé. Se eu creio, eu vou trabalhar aqui, né, diante do Senhor, né, no propósito de ver o meu casamento restaurado, a minha família restaurada. Amém, queridos? As finanças é a mesma coisa. Eu estou endividado e tal. Ok, tem princípios. Amém? Você crê na palavra de Deus? Aplica os princípios da palavra de Deus. Amém? Tem princípios de bênção, né? Não vou ficar falando sobre todos os princípios, mas tem princípios de bênção na palavra de Deus. Começa a aplicar. Quando eu falo de princípios, não estou falando apenas de dízimos e oferta, que é um princípio realmente da palavra de Deus, mas estou falando também de como administrar isso. Porque às vezes as pessoas acham que Deus vai sair, né, atrás pagando as dívidas. Vai fazendo dívida de qualquer forma, vai. Não. Fé não é presunção. Fé não é tolice. Amém, queridos? Precisa ter controle, precisa ter ajuste, precisa ter planejamento. Deus vai abençoar a sua vida. Amém, queridos? Deus abençoa o trabalho, que é dignificante, mas se a pessoa ficar esperando cair do céu, não vai cair. Amém? Pode cair se for uma
realmente uma situação que Deus quer agir ali, mas não por uma questão, né, de a pessoa eximir-se da sua responsabilidade. Então, em todas as áreas é preciso agir com a fé, crendo que verdadeiramente há poder, né, no nome de Jesus. Há pessoas que estão passando por situações, escute isso, de realmente situações a nível espiritual, irmãos, perturbações noturnas, né? Situações que percebe-se a ação de demônios agindo na vida. A pessoa até um ponto ela percebeu isso, mas daqui a pouco ela se acostumou com essa situação, ela se deixou, né, a viver assim, está vivenciando isso e não está tomando uma postura. E Deus está dizendo conosco hoje, Deus está manifestando hoje aqui, né, a sua palavra. É preciso tomar uma postura, primeiro tomar um posicionamento, e aí a partir desse posicionamento realmente desenvolver a sua fé, né? Porque a fé são passos, precisa dar passos a cada dia diante do Senhor. E este homem agora ele foi levado pelo Senhor para esse confronto necessário, né? Veja que Jesus deixou ali aquele jovem para primeiro tratar nessa situação com este homem, né? Mostrar-lhe a sua responsabilidade do crer. E agora ele realmente assume, né, que crê, ele confessa, ele assume também que confessa que precisaria da ajuda do Senhor, né, precisava da ajuda do Senhor, e isso realmente manifestou que ele realmente queria que aquilo acontecesse e estava buscando por isso. Então, hoje o Senhor fala conosco em relação a isso, né? Vamos manifestar a nossa fé, uma fé viva, uma fé verdadeira, amém? Mesmo que você às vezes a sua fé não seja tão perseverante, mas não desista, amém? Se posicione em fé. Amanhã você pode dizer assim: Senhor, me ajuda, que ainda nessa área ainda eu não conseguido chegar à fé que realmente agrada a Ti, mas eu estou me posicionando, Senhor, eu creio, eu posso crer. Amém? E se você se posicionar, você vai ver o agir de Deus na sua vida, né? Você vai ver a sua fé crescer, você vai ver realmente isso se manifestar em vitória na sua vida. Hoje eu queria orar por você, eu quero orar por você, eu quero convidar você a ficar de pé, todos nós, na presença do Senhor. Glória a Jesus. Sabe, queridos, se a gente olha para esse texto e vê a resposta de Jesus aos discípulos, né? A gente pergunta o que faltou para esses discípulos, para que eles tivessem êxito. O que faltou aos discípulos foi o mesmo que faltou ao Pai, o que faltou não apenas ao Pai, mas que faltou àquela geração, né? Um relacionamento próximo com Deus que se evidencia em obras de fé, né? Em obras de fé. E é uma fé viva, uma fé disciplinada, uma fé perseverante, uma fé que realmente manifesta que nós realmente cremos em Deus e estamos dispostos também, né, a caminhar com Ele. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos um pouquinho onde você estiver, onde você está. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sinto direção nesta noite. Eu percebo direção nesta noite de ministrar a pessoas que estão vivenciando um problema por muito tempo e precisa de um agir de Deus, precisa de um milagre, reconhece que precisa da ação de Deus, seja ela em quaisquer áreas da sua vida, seja ela, né, de ordem conjugal, familiar, financeira, seja ela mesmo em relação à família, ao trabalho, ao emprego, portas que se fecham você não entende, situações, né, que acontecem e você não entende. Talvez você já até teve uma percepção que isso é algo espiritual, mas você tem se conduzido assim e isso tem te feito às vezes até pensar que nada vai acontecer mais na sua vida. Mas hoje Deus está te desafiando na sua fé. Pelo Espírito Santo do Senhor, pela sua palavra, Deus está desafiando a você se posicionar em fé diante disso. Você pode crer? Deus está colocando nas suas mãos a responsabilidade agora. Talvez você até agora estava sempre olhando para o outro, né? Sempre buscando em alguém, em alguma pessoa que pudesse transferir essa responsabilidade do crer, mas Deus hoje está desafiando você,
está nos desafiando, está desafiando a manifestar um posicionamento de fé. Eu quero orar por pessoas especificamente hoje, que precisam de uma solução e que hoje estão assumindo diante do Senhor o desafio de crer, de manifestar que crê. Como aquele homem, Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Mesmo que a sua fé pareça muito pequena, como aquele homem que disse: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Mesmo que você possa perceber que esta fé ainda parece tão pequena, tão vacilante, mas se hoje você disser ao Senhor, se hoje você manifestar aquilo que está no seu coração diante do Senhor, de fato, que você o crê, você pode experimentar milagres de Deus na sua vida. Você pode pode experimentar o agir sobrenatural de Deus na sua vida, porque tudo é possível ao que crê. Eu quero orar nesta noite por você e eu quero fazer um convite a você. Você que precisa de um toque de Deus em alguma área da sua vida, que você entende que só o Senhor pode agir aí, e você pode crer pela palavra que foi ministrada nesta noite, no nome de Jesus. Hoje você tem a oportunidade de ser curado. Hoje você tem a oportunidade de ser liberto. Hoje você tem a oportunidade de receber alívio da parte do Senhor para a sua vida. Hoje você tem a oportunidade de ser ministrado pelo Senhor nesta área específica que você precisa. E eu quero te convidar a vir à frente, você que realmente reconhece isso e quer se posicionar em fé na presença do Senhor nesta noite, porque eu quero orar por você em nome de Jesus. Estou aqui como instrumento nas mãos do Senhor para ser bênção na sua vida, e o Senhor espera o teu posicionamento agora. Venha à frente em nome de Jesus, não demore. Pra onde eu fugirei? Pra onde eu correrei? Se só teus braços me atraem, só os teus beijos me comovem. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Se só teus braços me atraem, só os teus beijos me comovem. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas pessoas manifestando fé neste lugar. Que coisa linda. Isso alegra o coração de Deus. Quantas pessoas manifestando um posicionamento. Oh Senhor, nós queremos te louvar por isso. Senhor, eu dirijo a minha voz agora ao Senhor. Eu sei que eu não tenho nenhuma capacidade humana. Não há nada em mim, Senhor. Mas há uma unção que flui de Ti, Senhor. E na unção que flui de Ti, essas vidas serão tocadas nesta noite pelo Teu poder. Na fé que elas manifestam diante de Ti. Na expressão de fé que elas manifestam agora. Uma fé viva. Uma fé que se posiciona, Senhor. Sim, elas estão aqui porque elas ouviram a Tua palavra, e a Tua palavra fez uma obra no coração delas, Senhor, e por isso elas responderam em fé, por isso elas manifestaram-se em fé, por isso elas estão aqui diante do Teu altar agora, por isso lá na casa também